9 de dezembro de 2020, 16 horas, 2 minutos, banca para apreciação do trabalho de conclusão de curso do aluno Tiago Vitor Nascimento da Silva, que tem como tema prisão preventiva, instrumento de efetividade da justiça na Lei Maria da Penha. Compõe essa banca eu, Auro Vigílio Queiroz, o professor orientador, e os professores, o professor Dr. Sérgio William Domingos Teixeira e o professor Dr. Aldazena Santana da Silva, quem cumprimento, e agradeço de antemão terem disponibilizado seu tempo para acompanhar essa banca. Bem, eu passo a palavra ao Tiago. Tiago, você tem 20 minutos para a sua apresentação, está com você agora. Boa tarde, professor, obrigado. Boa tarde, professor Sérgio William, boa tarde, professor Desenhar, foi meu professor em faculdade, na Faro, também, isso me conforta mais um pouco aqui sobre a pressão, né? Meu trabalho versa sobre a prisão preventiva, instrumento de efetividade da justiça, na Lei Maria da Penha. Foi orientado pelo professor Auro Vigílio Queiroz. A minha introdução do meu trabalho, eu fiz essa escolha pela Lei Maria da Penha diante do grande problema de violência contra a mulher no Brasil, dentro da prisão preventiva como instrumento de efetividade da justiça na Lei Maria da Penha, pela inibição do agressor na prática de violência contra a mulher. Tive como objetivo descrever de maneira sucinta os efeitos legais da prisão preventiva, na perspectiva de instrumento de efetividade da justiça na Lei Maria da Penha. Identifiquei também a definição da prisão preventiva, analisei também as circunstâncias e requisitos legais das hipóteses de prisão preventiva, em cortejo ao entendimento do STJ e da própria Lei 11.340. Usei como metodologia os aspectos metodológicos utilizados foram qualitativos, descritivos, por meio de estudo bibliográfico e pesquisa em documentos, como utilização de livros, revistas, dissertações, artigos e sites científicos, como Cielo, Google Acadêmico e também, claro, a Constituição Federal e a Lei Maria da Penha, Código de Processo Penal e a Jurisprudência Pátria. Como referência teórica, utilizei alguns autores, como Leonardo Bezerra Moreira Alves, promotor de justiça, escritor do Estado de Minas Gerais, Romeu Bessa, Paula Regina, Catarina Coelho, Ricardo Torques, que escreveu tudo sobre a Lei 11.340, e utilizei também as leis normativa que ao redor que teria a ver, como a Lei Maria da Penha, o Código de Processo Penal e o Constituição Federal e a nova lei que famosa pacote anticrime, que é a 13.964. Sendo assim, eu dividi meu trabalho em 4 capítulos. O primeiro capítulo eu discorri sobre a prisão preventiva. Está abordado sobre a definição de prisão preventiva, como se trata de uma medida cautelar, pressupõe a coexistência de formas, bônus e iures. E o artigo 302, última parte, o perigo imóvel. Pois bem, na tentativa de entrar a prisão preventiva no Brasil, foi no século XVIII, com a Constituição republicana, de 1891. Ela veio prevendo, dentro do ordenamento jurídico, um encarceramento provisório, antes de ser condenado e culpado aquele agente criminoso. Isso foi uma tentativa de entrar primeiro esse instituto de prisão preventiva, de uma medida cautelar. E isso não foi aceito, foi considerado, a primeiro momento, inconstitucional. Não haveria possibilidade de uma pessoa ser considerada já culpada sem ter passado por um processo e por uma condenação. Os aspectos históricos, isso foi um dos aspectos históricos que eu trouxe no trabalho. Além disso, atualmente, para o magistrado decretar a prisão preventiva na prisão preventiva, ele precisa analisar os pressupostos
e requisitos que estão no Código de Processo Penal, que é que estão presentes no artigo 311 ao 316 do Código de Processo Penal. Chama a atenção pelo dispositivo 312, que lá está os pressupostos, no final do artigo, os pressupostos que a doutrina chama de fumus comissi delicti, que são a prova da existência, ou seja, a materialidade delitiva, está no presente, e indício suficiente da autoria. Isso estaria presente o pressuposto. Além disso, o magistrado também tem que verificar os requisitos. Quais sejam os requisitos? Também são encontrados no mesmo dispositivo, no artigo 312, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal. Esses seriam os requisitos da prisão preventiva, que também a doutrina chama de perigo in libertatio. Então, estaria presente o fome comis delicti e o perigo libertatio. Além disso, o parágrafo único do artigo 312, ele prevê, quando há um descumprimento, além desses requisitos, eu entendi que o fumus comis delicti, o pressuposto sempre tem que estar presente, pois há uma exceção no parágrafo único do artigo 312, que quando diz o descumprimento de alguma obrigação imposta pelo juiz de medida cautelar diversa da prisão, pode sim vir a ser decretada a prisão preventiva também. Mas essa prisão preventiva, há umas limitações. Essas limitações estão no artigo 313. Ele limita para não deixar para qualquer crime. O legislador optou para entender que esse tipo de prisões cautelares deveria ser para crimes graves, pois ele já diz crimes dolosos com pena máxima superior a 4 anos. Ou seja, não é qualquer crime de menor potencial ofensivo, é crimes que não são de alta gravidade, pois ele prevê essa necessidade dos crimes ter uma pena superior a 4 anos. Além disso, ele põe no inciso anterior umas exceções, que é a reincidência. O agente delituoso é reincidente na situação, e por consequência, ele coloca a violação, no próximo inciso, ele põe crimes de violência doméstica e familiar. Antes, o inciso era no inciso 4. O legislador optou para acrescentar esse artigo com as outras pessoas vulneráveis, como criança, adolescente e idosos. Por isso houve um acremento nesse dispositivo. E finalizaria, eu colocaria agora o próximo capítulo. Eu discorri um pouco sobre breve histórico da Lei Maria da Penha, como ela se surgiu. Foi o surgimento dessa lei. Aqui no segundo capítulo vem retratando o histórico da Lei Maria da Penha. Trata ainda a respeito do seu surgimento, enfoque na história de vida sobre a agressora sofrida por Maria da Penha. Ela era uma farmacêutica no Rio de Janeiro, que tinha um esposo, o esposo dele, incrível que pareça, era um professor de universidade do Rio de Janeiro, que era muito agressivo com ela, batia muito, tentou matá-la ela diversas vezes, e todas as vezes com ocorrências e tentando procurar pelas autoridades brasileiras, não houve qualquer manifestação sobre isso. Ela procurou organizações internacionais, e ela conseguiu levar esse caso dela às organizações interamericanas de direitos humanos, e isso levou o Estado brasileiro a ser condenado por omissão e tolerância contra a violência contra a mulher. E depois disso, foi isso que levou à criação da lei. Ela, muito embora todo esse entrave para a sua criação, ela foi considerada, a primeiro momento, inconstitucional, pois feria o direito de igualdade entre homem e mulher,
como é preconizado na Constituição Federal. E isso, o STF, foi levado ao STF, o STF pacificou e dirimiu essa situação de um jeito de dizer que o Estado não fez uma desigualdade e não afrontou o direito à igualdade, e sim fez uma ação afirmativa a trazer a mulher, que era sempre tida como uma pessoa vulnerável, a pessoa gênero mulher, ela precisava de uma proteção melhor. Então, isso foi a igualdade material, ou chamada substancial, que foi trago pelo STF, com esse fundamento dizendo que a lei, sim, era considerada constitucional. O terceiro capítulo, eu discorri sobre violência contra a mulher a partir da Lei Maria da Penha. Trata-se ainda de um aspecto histórico, conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a forma de como se manifesta e os diferentes tipos de violência específica em lei. A finalidade dessa lei foi combater os crimes contra a violência doméstica e familiar. Atualmente, essa lei, ela pegou uma grande proporção, não só no Estado, mas como mundialmente, no cenário internacional. Ela é vista atualmente como uma das leis mais avançadas do mundo, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Assim, para a incidência dela no ordenamento jurídico brasileiro, há alguns tipos de observância que o magistrado tem que fazer, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser a vítima e ser tratada com a Lei Maria da Penha, pois o sujeito passivo é necessariamente a mulher, tem que ser sempre a mulher, o sujeito passivo. Outro aspecto tem que ser as formas de violência. As formas de violência estão alencadas no artigo 7, que são física, a psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além disso, o magistrado tem que olhar a situação de vulnerabilidade a situação de vulnerabilidade da mulher, ou seja, onde foi ocorrido no ambiente de domicílio foi no ambiente de domicílio, ou seja, isso porque, geralmente, grande parte das violências, o agressor está dentro de casa. Então, o aspecto, quando fala ambiente domiciliar, é quando foi dentro de casa, num aspecto de unidade familiar, ou um parente próximo, consanguíneo, ou por afinidade, ou até mesmo por vontade. E um outro aspecto que deve ser visto é quando, com qualquer relação íntima de afeto. O STJ entendeu que qualquer relação íntima de afeto que a lei fala é sobre a parte de namoro, ou até mesmo ex-namoro. A lei prevê. E com isso, há a incidência da lei no caso concreto. Trago uma observação que é logo em seguida do parágrafo único do artigo 5º, que fala que independe de orientação sexual, ou seja, dá para concluir que o sujeitativo, o agressor, pode ser qualquer pessoa, diferentemente do sujeito passivo. E o entendimento que podemos concluir desse parágrafo. No quarto parágrafo e último, foi discorrer sobre prisão preventiva, na perspectiva da Lei Maria da Penha. De início, a Lei Maria da Penha acrescentou o inciso 4º, no Código de Processo Penal, prevendo uma necessidade de ter prisão preventiva, independentemente de qualquer outra situação, seja contra a violência contra a mulher. Ele acrescentou esse inciso 4º. Atualmente, houve umas alterações legislativas, mas sempre manteve, como tinha dito, ela foi acrescentada outras pessoas vulneráveis, então foi migrado para o terceiro inciso, para o inciso 3
do Código Penal, no artigo 313. E essa alteração foi preconizada para quê? Para trazer uma mais possibilidade de efetividade nas medidas protetivas que há na lei. No artigo 22 da Lei 11.340, há um rol exemplificativo de medidas protetivas que traz para o magistrado no caso concreto. E, de algumas vezes, de alguma forma, há uma necessidade para a efetividade dessas medidas, a prisão do agressor. E isso pode ser acumulado pelo magistrado. Atualmente, a lei anticrime fez uma alteração no Código de Processo Penal, tirando a expressão de ofício. Essa expressão não há mais no Código de Processo Penal, no artigo 13. Ele retirou, ou seja, o magistrado deve agora decretar a prisão preventiva de duas formas. Primeiro, a representação do delegado ou a requerimento do Ministério Público. Isso, a primeiro momento, eu imaginei, tirou os poderes instrutórios do juiz, mas não, o legislador optou para trazer o magistrado um garantidor das liberdades e um protetor dos direitos fundamentais. E isso que traz essa conclusão dessa alteração do pacote anticrime. Eu concluo o meu trabalho, essa é a minha defesa, concluir que a Lei Maria da Penha é uma grande conquista. Não é só uma lei penal, é quase uma política pública inteira voltada contra a violência à mulher. No primeiro momento, entende-se a prisão preventiva de forma alguma deve ser tratada como arbitrária ou constitucional, tendo em vista que esta tipificada nos preceitos legais, tais como o Código de Processo Penal, o entendimento jurisprudenciais da doutrina, bem como previsão legal, já afirmada segundo o entendimento do guardião da Constituição Federal, que é o STF, que a prisão preventiva para crimes contra violência doméstica contra a mulher, a previsão do artigo 20 da Lei Maria da Penha submete às exigências do artigo 312 do Código de Processo Penal e pode ser substituída por outra medida cautelar, desde que a hipótese do caso concreto autorize. Gostaria de agradecer a oportunidade de defender meu trabalho e encerro minha frase sintetizando esse momento, que é o valor de uma coisa depende da maneira como abordamos mentalmente, e não da coisa em si. Tirei isso do Jigoro Kano, criador do judô, que ele, além de criar uma arte marcial, um esporte, ele criou muitas filosofias no esporte. Agradeço ao meu orientador, Auro Vigílio Queiroz, ratifico esse LA. Quero agradecer a todos da banca, muito obrigado também a oportunidade. Certo. Obrigado, Tiago. Bem, como seu orientador, eu não tenho nenhum questionamento ou consideração a ser feita, nós já catamos tudo que tinha que falar até essa apresentação, então eu vou passar a palavra ao professor doutor Aldazean Santana da Silva para suas considerações e arguições que entender pertinente. Professor Aldazean, você está com a palavra. Professor doutor Áureo, é um prazer estar nessa banca, é uma honra, na verdade, estar ladeado por tão grandes professores como o doutor Sérgio William, meu mestre, meu professor, né? O professor Arne, é uma honra, o Áureo, é uma honra mesmo. E, Tiago, eu acho que você foi muito feliz na escolha do seu tema, muito feliz na escolha do seu orientador também, e a única questão que eu gostaria de trazer aqui, eu li o seu trabalho, eu vou mandar depois, se você depois colocar aqui no chat o seu celular, eu vou te mandar algumas sugestões em negrito, eu coloquei em vermelho, algumas sugestões para você avaliar com o seu orientador se deve ou não alterar. Algumas correçõezinhas que eu acho que fariam o seu trabalho ficar mais interessante. E é a sugestão, né? Quem vai decidir essa questão aí é seu orientador, né? Então, é só para contribuir com o trabalho. Acho que, como eu disse, o trabalho
ficou bacana, por causa que o tema é bem interessante mesmo, né? Eu queria só que você, se pudesse, abordasse um pouquinho mais sobre essa questão pelo que eu entendi do seu trabalho, a prisão preventiva, ela é um aliado, uma aliada na efetividade da Lei Maria da Penha. E é essa constatação que você chegou com o seu trabalho, né? E aí eu queria que você saber um pouquinho se você, nesse trabalho, eu vi que você juntou uma pesquisa bem bacana, né? Nessa pesquisa, eles falavam do percentual de casos, por exemplo, que são levados para a justiça e quanto desses casos em que tem medida protetiva decretada e se nesses casos, qual o percentual de prisão? Não sei se eu estou sendo claro na pergunta, é só para saber se essa pesquisa, eu vi que ela falou lá falou quem é o agressor, né? Normalmente é alguém que é conhecido, 76%. Eu queria saber se essa pesquisa ela não tratou também dessa questão da prisão. Se essa pesquisa também falou dessa questão da quantidade de medidas aplicadas e da quantidade de presos nessas questões envolvendo a Lei Maria da Penha. Basicamente, só esse questionamento. Mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho. Uma honra estar aqui com vocês e falar primeiro que o doutor Sérgio, eu acho que torna meu trabalho mais fácil, né? Porque falar depois dele ia ser muito mais difícil, né? Então, eu agradeço aí ter falado primeiro. Primeiro momento, a pesquisa, ela se atentou às espécies de violência. Quais eram as espécies de violências que mais teria incidência? E a Datafolha, como foi extraída essa pesquisa, ela se referia mais não a pessoa presa, o agressor preso, sobre a prisão preventiva em questão daquele caso concreto. Pois, talvez eu até entenda, porque uma pesquisa dessa seria mais uma pesquisa voltada a um sentido jurídico da pesquisa. Mas ela fez um chamamento, há uma grande violência física ainda, a efetividade, muito embora a Lei Maria da Penha está em vigor há mais de uma década, caminhando para 2 décadas de vigência, ainda ela precisa mais de efetividade na sua atuação e mais atividades do governo, mais atenção do governo, mais recursos para poder ser mais efetivada no ordenamento, no Estado brasileiro. E essa pesquisa veio nesse sentido de mostrar que há uma necessidade ainda grande da efetivação da Lei Maria da Penha. Em questão principalmente em questão de lesões corporais, violência contra a mulher, até então teve o avanço legislativo, que foi o feminicídio, que foi criado, que trouxe ela e colocou ela também numa qualidade de hediondo, ainda mais devido, e isso, todo esse trabalho, toda essa dissertação, sendo vista como essa prisão preventiva, como efetividade da Lei Maria da Penha, pois ou tivesse uma situação decretada a prisão provisória, visualizado no caso concreto, que haveria necessidade da prisão provisória do agressor naquele momento, pois se eu deixasse ele sair do fórum do tribunal, ele vai para casa agredir ou destruir a casa, ou bater novamente na mãe ou na filha. Então, toda essa situação pode ser evitada com a prisão cautelar, pensando na necessidade também da ordem pública ou também da execução das medidas protetivas, que há também no Código, na Lei Maria da Penha. É só isso também. Qualquer outra pergunta? Não, a minha pergunta era basicamente essa, né? Então, esse trabalho, a pesquisa que você viu, ele buscava mais identificar o agressor, o tipo de violência que a mulher sofria, né? Não, tá bacana. É que talvez seria interessante, mas agora já tá feito o trabalho, tá pronto, né?
se tivesse esses dados, de repente, fazer uma pesquisa localizada. Fica aí uma sugestão para o futuro, se você quiser aprofundar o seu trabalho, de repente, pensando aí no mestrado mais para frente, de repente, uma pesquisa interessante, já que você começou a falar sobre o assunto, era verificar em que medida nas ações judiciais em curso, por exemplo, aqui em Porto Velho, nós temos 2 varas de violência doméstica, né? De repente, fazer uma verificação, quantas medidas foram aplicadas lá durante determinado período. Quantas dessas medidas, elas redundaram em prisão preventiva por conta de descumprimento delas. E aí, talvez, vocês conseguiriam fazer uma relação interessante para trazer mais dados ainda sobre esse tema que é bem instigante, né? Mas, é claro, isso seria um trabalho futuro, se você quiser aprofundar mais. E acho que o tema que você aborda é um tema bem interessante, sim, né? Da minha parte, professor Áureo, eu estou satisfeito com as respostas do Tiago. Obrigado, professor Dazian. Com certeza vamos analisar aí as suas sugestões. Pode encaminhar, por favor. Bem, eu passo a palavra ao professor Dr. Sérgio William Domingos Teixeira. Professor, o senhor está com a palavra. Só o áudio, professor. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite, professor Áureo, para poder participar desta banca. Conheço o Áureo desde menino, na verdade, quando ainda novinho, jogava basquete, já era um atleta. E depois a gente tive o prazer de encontrá-lo na universidade. Foi um aluno brilhante e depois, atuando junto com ele como magistrado. Então, o Áureo tem um carinho enorme e uma admiração também muito grande. Ao Dazian, talvez seja uma das figuras mais simpáticas desse nosso Tribunal de Justiça, né? Super inteligente, super dedicado, de uma educação ímpar. Então, tenho também, nós são 2 pessoas que têm um grande prazer de estar juntos. Isso torna essa minha tarde mais agradável. E é bom para o Tiago, né? Que a gente fica mais alegre. Com certeza. É melhor. E quem inicia um trabalho citando Jigoro Kano já me ganhou de partida também, né? Porque, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o esporte é uma das ferramentas de mudança social mais importante. E talvez um dos esportes mais educativos que se tem seja o judô, né? Porque o judô, além de trabalhar a parte física, a parte de controle mental, ele incentiva também a pessoa a superar os limites, mas sempre sob o enfoque da virtude, da honra, da qualidade. Então, o judô, para mim, é uma escola de vida. Né? Acho muito importante isso daí. Bom, em relação ao trabalho, eu achei o tema também muito interessante. Eu tenho uma profunda admiração por essa lei. Acho que ela trouxe uma inovação muito grande. Todavia, ela tem algumas similaridades que me deixam um pouco preocupado. E eu vou fazer questão de você dar o seu ponto de vista. Se fala muito, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Né? Aliás, Maria da Penha é uma figura muito importante, porque vítima de 2 atentados contra a própria vida, né? Em espaço de 4 meses, baleada enquanto dormia, numa cama. O marido, um colombiano, que veio para cá, conheceu ela em São Paulo quando fazia mestrado. Enquanto não tinha a cidadania brasileira, era uma figura. Quando eles mudam para o Ceará e ele ganha a cidadania brasileira, aí ele se transforma na verdadeira figura, Marco Antônio, eu anotei aqui, Herédia Viveiros, e dá um tiro nas costas, simula um assalto, dizem que foi um assalto, depois se descobre que foi ele, e quando ela volta, já paraplégica para casa, ele tenta eletrocutá-la numa banheira. Então, assim, um sujeito perverso, e o Estado brasileiro perverso também, porque não dava a assistência que ela precisava. Como o Tiago bem colocou no trabalho dele, foi preciso procurar a Corte Interamericana de Direitos Humanos para que fosse feito algo em proteção
da mulher vítima dessa violência doméstica. Então, é uma lei que ela tem que ser realmente vangloriada, como se fala, uma lei não só constitucional, como uma lei convencional, porque ela deriva de um acordo do Brasil, de tratados internacionais. A Corte Interamericana impôs ao Estado brasileiro a elaboração dessa lei, a implementação dessa lei para proteger esse segmento. E quem conhece a lei mais profundamente, o Áureo, né, profundo conhecedor, porque ele milita nessa área, Aldazian já trabalhou também. Eu não tive muita experiência na prática com essa lei, mas, pelo que a gente vê, ela trouxe uma revolução, né? A questão da mulher ser tratada com mais dignidade, com mais respeito, amplitude dos conceitos de violência, não só a violência física, como psicológica, agora até mesmo da intimidade, por conta do pacote anticrime, né? Mas ela tem algumas coisas que são meio malucas. E eu vou começar agora nas perguntas, citando as maluquices, né? A primeira delas, já na origem da própria lei, porque quando se tinha o crime de lesão corporal leve, antes da Maria da Penha, a pena era de 6 meses. A pena mínima era de 6 meses. Aí vem a Lei Maria da Penha, para agravar, né, para punir mais severamente o agressor. Pena mínima, 3 meses. Vai explicar isso para um leigo, né? Vai explicar isso para um juiz, que eu não entendo. Bom, aí falam que é uma das leis melhores do mundo, uma das 5 leis melhores do mundo. Eu já discordo desses questionamentos, né? Mas tudo bem, fala que é uma lei muito boa, uma lei perfeita. Eu já divirjo. E a finalidade especial dela, o que é? É a proteção da mulher vítima de agressão, né, e violência. Bom, a minha pergunta é ela, se é uma lei muito boa, se é uma lei tão perfeita, uma das 5 melhores, ela, de fato, ela está protegendo essa mulher vítima? Então, primeira pergunta que eu quero que você me responda, né? E se está protegendo, como é que a gente explica, né, esse grande volume de ações que tramitam no Poder Judiciário, inclusive aqui em Rondônia também? Então, só para você me dar essa sua posição a respeito desse tema. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito peculiar mesmo, eu até concordo, pois ela, além de ver esse aspecto processual penal, ela vê também situações em direito administrativo, direito civil, coisas que somente uma vara civil poderia ser dado para aquela mulher. Então, isso foi um dos benefícios que trouxe. Então, ignorar totalmente ela, dizer que ela não é muito tão boa, é um norte para dois nortes, duas vertentes, porque ela veio para trazer, de fato, um benefício, uma proteção para a mulher. Ela veio, mas lógico, ela precisa ser o que efetivada pelos poderes, pelas funções estatais. O que está faltando seria a efetivação dela aqui. Ela, o que está escrito, o que a previsão dela legal sobre as possibilidades de medidas protetivas, né, com um juiz criminal e podendo dar uma medida que somente um juiz civil daria, ela se torna uma lei ímpar e diferenciada nesse aspecto. Analisando nesse aspecto, ela se torna uma lei bem diferenciada. E com isso, houve essa melhora significativa de proteção, de trazer ao agressor mais medidas rígidas para ter uma proteção mais efetiva da mulher. Claro, existe uma necessidade tremenda de melhorar, de efetivar a lei no ordenamento. E, com isso, não muda muito a diferença do cenário atual, pois quando chega no judiciário, há tratado com a rigidez, tem aquela rigidez, porque o magistrado tem a discricionariedade da lei de trazer aquelas medidas protetivas e até mesmo a prisão do agressor. Agora,
ela pode ser melhorada? Sim, ela deve ser melhorada, e isso em conjunto com todas as esferas estatais, não só o judiciário. O judiciário eu vejo como um executivo dessa lei, ele que aplica, no caso concreto, essa lei através do magistrado. Mas o legislativo precisa estar, assim, melhorando, o poder executivo precisa, sim, alocar recursos, recursos e programas que protegem e educam esses familiares, como uma obrigação de participação de um programa assistencial, por exemplo. Então, o que falta é a lei, a efetivação dela. Eu vejo quando se fala, uma lei, eu achei muito também é, como se pode dizer, audacioso dizer, uma lei, uma das melhores do mundo. Esse nome de ser o melhor do mundo, claro, ela é uma lei boa, peculiar, bem aceita no ordenamento jurídico, mas ela precisa sim ser melhorada, e o que traz essa consequência de alto índice e não param e continuam aumentando, eu vejo que não está mais na sua aplicabilidade da lei, em si, em trazer fora antes de acontecer, ou seja, alocar recursos de educação aos familiares, ao homem, ao agressor. Então, o que falta não é que eu entendo, não falta aplicabilidade dela quando chega ao Poder Judiciário, está sendo efetivada. Eu vejo que não há aos outros poderes uma efetividade, principalmente do Poder Executivo, de trazer programas educativos a essas familiares. E isso é um ponto que não faz, não deixar diminuir essas agressões. É um ponto de vista que eu tenho da sua pergunta, professor. Não, tranquilo, tá certo, concordo com você também. Ela é boa, né, mas ela precisa de reparos, do meu ponto de vista, mesmo porque a sociedade avança, a cultura avança, né, e os avanços precisam de atualização das leis. Mas ela trouxe coisas muito boas, né? Um grande exemplo que acho que podia ser ressaltado é a questão de, talvez seja o único caso que se admita prisão preventiva para crime punido com detenção, né? Havia Isso. uma restrição quanto a isso. Vem a Lei Maria da Penha e cria essa possibilidade, seja um ponto marcante dessa lei, um dado excepcional. Ela é tão importante que o bloqueio do juiz de garantias, agora pelo Fux, o fundamento é a questão vinculada à Lei Maria da Penha, né? Porque se usar o pacote de crime, como é que vai ficar a Lei Maria da Penha? Não pode usar a prova produzida na fase inquisitorial? Sim, vai ser uma bomba atômica na Lei Maria da Penha, né? Então, vê o poder que ela tem. Ela de uma certa forma, ela conduziu o Supremo a bloquear, né, uma lei, um pacote de crime, que, mais uma vez, curiosamente, uma lei de pacote de crime para endurecer o tratamento ao crime, criou umas aberrações aí que estão favorecendo o crime, né, e as corporações criminosas de monte. Mas, né, não vem ao caso falar sobre isso. Eu gostei muito quando você cita no seu trabalho que essa lei é uma verdadeira política pública. Talvez seja uma grande verdade do seu trabalho, seja essa. Né? Ela não é só uma lei. Ela é, de fato, uma política pública de assistência e socorro à mulher vítima da violência doméstica. E só para finalizar, né, acho que é importante falar também, você cita no seu trabalho sobre feminicídio. Na verdade, o feminicídio, quando surgiu essa lei, eu achei um absurdo. Porque, na verdade, feminicídio, o que é? Matar alguém porque é mulher seria motivo fútil. Matar alguém, né, porque traiu seria motivo torpe. Então, ele já estava tipificado dentro das qualificadoras. Não tinha uma razão, vamos dizer assim, jurídica para criar o feminicídio como qualificadora. Mas aí, mais tarde, né, com as explicações,
com as orientações, eu entendi e passei também a defender essa posição. É porque, na verdade, não tinha estatística antes a respeito dessas mortes. Quando acontecia lá um júri de homicídio torpe, não vinha que era porque matou mulher por ser mulher. Hoje, não. Hoje você tem um controle estatístico muito mais preciso, porque você encaixa dentro daquela qualificadora que tipifica o crime contra a mulher. Então, também é mais um avanço. As mulheres são poderosas, né? Aqui só tem homem, mas a Thaís está Isso. ouvindo aí. As mulheres são poderosas e vão tomar o mundo. Só para finalizar, a minha sugestão, e eu faço essa sugestão para todo mundo. Quando eu fiz a minha tese a dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, escrevia tudo, está pronta, está terminada. Aí eu lia e não via erros, porque eu escrevia e eu lia depois. Aí eu pedia para alguém de fora fazer uma correção, aí apontava uma série de falhas que eu tinha que corrigir. Então a minha sugestão é essa, né? Antes da entrega final do seu trabalho, pegue alguém que seja assim um bom corretor de português, faça, né, uma varredura e aí você finaliza com o texto com a qualidade que você já produziu, mas com essa aperfeiçoação, tá? Esse aperfeiçoamento. Acho que esse fica com nota 10 e está de parabéns. Beleza? Arigatou. Obrigado, professor Ó, Sérgio. então do Sérgio é porque você tá bem, hein, cara? Certo. Parece-me que agora a Thaís vai disponibilizar para a gente um link só. Tá. Aí, Thaís, como é que é? Eu só não, você vai ter que disponibilizar. Ah, tá. Aí, eu vou pedir licença ao Tiago, você permanecerá aqui, aos professores Sérgio e ao professor Dazé, nós vamos ter que. Orienta aí, Thaís, parece que a gente vai ter que desabilitar o áudio, né? E a imagem. Isso mesmo, doutor. Eu peço que os senhores desabilitem tanto o áudio como o vídeo nesta sala e a gente se dirige para outra sala para fazer a arguição só com a banca. Ah, tudo bem. Tudo bem. Tô tentando entrar lá, acho que precisa você me aceitar. Doutor, eu Pelo estou chat, entrando aqui Mas também. você tem que desabilitar o áudio e o som aqui, Adalziana. Tá.
Certo, retornando aqui. Só Doutor aguardar um Áureo, pouquinho. os membros já estão, né? Só o doutor Sérgio que não está com a câmera aberta, eu não sei se ele Conseguiu lá, nos né? ouve. Não, porque eu desliguei antes e não percebi. Eu estava vendo vocês e achando que vocês estavam me vendo. Tá Legal. ótimo agora, doutor. Tiago, primeiramente agradeço você por ter feito e trabalhado esse tema, né? Semana passada eu estava participando de uma banca presidida pelo Dalmo e com a professora Úrsula, né? Onde um aluno, né, tinha abordado também a questão da violência doméstica e eu faço votos também a você porque é o seguinte, normalmente essa temática é muito abordada por mulheres. Eu estou fazendo hoje a minha tese de doutorado sobre a violência doméstica e boa parte dos artigos, dissertação, tese, livros, são subscritos por mulheres. E raramente você encontra homens trabalhando esse tema. Então, eu te parabenizo por ter essa sensibilidade, por trabalhar esse tema, né? Falar sobre a prisão preventiva. Só a título estatístico, professor Aldaziano, hoje eu estou na audiência de custódia, né? E com júri, e quase 100% assim, das prisões em flagrantes envolvendo violência doméstica, até simples, quase 100%, vou dizer 98%, é convertido em prisão preventiva. Porque, assim, é aquela coisa do medo protege, né? Há um medo, no primeiro momento, do juiz ali da custódia, de liberar o cidadão, e ele for lá e concretizar um mal maior, né? Então, assim, às vezes, por precaução, por medo, a gente... Medo mesmo, assim, no seguinte sentido de proteger a mulher. Então, assim, quase um percentual muito grande de conversão para que o juiz natural da causa avalie, né? Então, a prisão preventiva, realmente, ela tem um papel muito grande. Você foi aprovado, Tiago, tá? Obteve nota 9. Fará apenas algumas correções que a gente ortográficas, mas falaremos aí depois. Então, eu até passo a palavra para você, se você deseja fazer alguma consideração final. Não, eu antes de fazer esse trabalho pensei nisso também, que, rapaz, esse trabalho é para mulher, não é para homem, não, eu sou homem. Aí eu falei, não, mas é um trabalho muito gostoso de estudar, de ler, igual o doutor Sérgio falou, sobre uma lei muito fora do comum, né, do cotidiano que a gente tem, então isso que me chamou muita atenção dessa lei também, sobre isso, e encarei também em ter feito. Eu agradeço muito e fiquei muito confortável também de apresentar só para judoca, jiu-jiteiro e os atletas aí, tá bom? Professor Dazian, alguma consideração final? Não, só agradecer mais uma vez esse encontro agradável com vocês, que eu tenho tanto carinho, e parabenizar o Tiago pelo trabalho. Obrigado. Obrigado. Professor Sérgio, alguma observação? E eu agradecer a Thaís pelo sempre Só agradecer, né, o convite, a honra de estar com dois colegas brilhantes aí. A Thaís também, né? Thaís foi minha aluna na Unino, uma aluna brilhante também. Então, né, tem um potencial enorme. Acho que nós estamos perdendo uma boa juíza, viu? Uma excelente juíza. E eu vou cobrar dela né, esse empenho aí. E o Tiago também, né? Uma honra ter participado da sua banca. E espero encontrá-lo no tatame, para ver você lutar, não para lutar mais, viu? Obrigado. Bem, agradeço também a Thaís pela disponibilidade. Ela dá um toque assim, de ímpar de qualidade ao trabalho. Thaís, parece que só tem uma observação final, né, na questão da assinatura. Não sei, você pode nos explicar, por gentileza? Isso mesmo, doutor. A gente vai estar disponibilizando as atas no SEI. Então, no SEI administrativo do setor. Passa no chat, né? Passa no WhatsApp para a gente. Como, doutor? O número do SEI para a gente poder acessar? Sim, claro. Em geral, a gente manda no bloco de assinatura. Mas a gente... Melhor ainda. Não, melhor fica ainda. mais fácil. Só avisa. Aí o bloco de assinatura, aí eu só peço uma questão, quando vai colocar a senha, altera para a questão de membro ou orientador, né? Porque senão os senhores vão assinar como juízes. Mas também, se ocorrer, não tem problema, é que a gente está tentando fazer para que assine bonitinho, né, como membro ou como orientador.
E aí, quando estiver pronta, eu vou fazer, né? A gente vai só preencher a ata e já vai encaminhar para os senhores, aí vai ficar disponível no bloco de assinatura. Ah, tá. Bacana. Bem, com essas considerações, então, declaro encerrada essa banca. Muito obrigado novamente, professor Sérgio, professor Azian, Thaís, Thiago. E aí, Thiago, a gente vai conversando depois. Tá bom, então. Tá bom? Uma boa tarde a todos e muito obrigado, hein? Tchau, tchau.